Você já se pegou jogando e pensando, uau, isso parece um filme? Ou, em alguns momentos, até mesmo a vida real? Os gráficos dos jogos modernos atingiram um nível de realismo que, há poucos anos, era considerado pura ficção científica. Mas qual é o grande segredo por trás dessa mágica? Como os artistas e programadores conseguem criar mundos digitais tão incrivelmente detalhados e imersivos? Prepare-se para uma viagem pelos bastidores da criação dos gráficos ultra-realistas que frequentemente nos deixam de queixo caído. Vamos desvendar juntos um pouco dessa complexa e fascinante tecnologia. Tudo começa com a base de qualquer objeto ou personagem que você vê no jogo: os modelos 3D. Artistas digitais, como verdadeiros escultores modernos, usam softwares super avançados para dar forma a cada mínimo detalhe. Esses modelos são construídos com milhões de pequenos triângulos, os chamados polígonos. Quanto mais polígonos, mais detalhado é o modelo, desde as rugas no rosto de um personagem até as nervuras nas folhas de uma árvore. Em muitos casos, para um realismo ainda maior, objetos e até pessoas reais são escaneados em 3 dimensões, e esses dados são usados para criar os modelos no jogo. Mas um modelo 3D, por mais detalhado que seja, é apenas uma forma cinza sem vida. Aí entram as texturas. Texturas são como peles digitais, imagens de altíssima resolução que revestem completamente os modelos 3D. Elas simulam com perfeição todos os tipos de materiais que existem: a madeira envelhecida de um baú, o brilho frio de uma armadura de metal, a aspereza de uma parede de pedra, o tecido esvoaçante de uma capa. Tudo é recriado com um nível de detalhe impressionante. Técnicas sofisticadas, como o PBR, que significa renderização baseada em física, garantem que esses materiais reajam à luz exatamente como fariam no mundo real. E falando em luz, ela é, sem dúvida, um dos elementos mais cruciais para alcançar o realismo. E aqui, a tecnologia deu saltos gigantescos recentemente. O Ray Tracing, ou traçado de raios em bom português, é uma dessas tecnologias revolucionárias. Ele simula o caminho físico que cada raio de luz percorreria na cena do jogo. Isso resulta em reflexos perfeitos em superfícies molhadas ou metálicas, sombras incrivelmente precisas e suaves, e uma iluminação global que faz com que a cena pareça ter sido filmada de verdade. A luz rebate nos objetos, ilumina cantos escuros de forma indireta, passa através de vidros coloridos e interage com a névoa, tudo de forma dinâmica e natural. Claro, de que adianta um personagem super detalhado e bem iluminado se ele se move de forma dura como um robô antigo? As animações são absolutamente fundamentais. A captura de movimento, ou mocap, como é popularmente conhecida, é uma técnica muito utilizada. Atores reais, vestindo trajes com dezenas de sensores, interpretam as cenas e os movimentos dos personagens. Esses movimentos e até mesmo as expressões faciais mais sutis são então transferidos para os personagens digitais, garantindo uma fluidez e naturalidade impressionantes. Até o balançar de um cabelo ao vento, o movimento de uma roupa durante uma corrida ou a forma como um personagem respira podem ser simulados com um nível de precisão incrível. E para que todas as interações no mundo do jogo pareçam ainda mais críveis e dinâmicas, os jogos usam poderosos motores de física. Esses motores calculam em tempo real como os objetos devem interagir entre si e com o ambiente. A gravidade puxando as coisas para baixo, como um carro amassa numa batida, ou como a água de um rio se comporta ao encontrar obstáculos. Explosões que arremessam destroços de forma realista, tecidos que rasgam, a forma como um personagem corre, pula ou cai. Tudo tenta seguir regras parecidas com as do nosso mundo físico. Juntar todas essas peças, modelos 3D, texturas, iluminação, animação, física, é um trabalho gigantesco e extremamente complexo. E é aí que entram os motores gráficos, ou game engines. Pense neles como super caixas de ferramentas e estúdios de produção completos, que os desenvolvedores de jogos usam para construir seus mundos virtuais. Plataformas famosas como a Unreal Engine ou a Unity oferecem a base tecnológica para integrar todos esses elementos e otimizar o desempenho do jogo.
Claro, para rodar toda essa complexidade gráfica em tempo real, com fluidez, precisamos de computadores e consoles cada vez mais poderosos. Placas de vídeo, as GPUs, de última geração, são as verdadeiras heroínas aqui, processando bilhões de cálculos por segundo para desenhar cada quadro na sua tela. E, fundamentalmente, nada disso seria possível sem o talento e a dedicação de equipes gigantescas de artistas 3D, texturizadores, animadores, programadores, designers de iluminação e engenheiros de software, todos trabalhando juntos em harmonia. Criar gráficos ultra-realistas nos jogos modernos é, portanto, uma incrível sinfonia que mistura arte refinada, matemática complexa e tecnologia de ponta. E a cada ano que passa, a linha que separa o mundo virtual do real parece ficar ainda mais tênue. O que será que o futuro nos reserva? Qual jogo mais te impressionou pelos gráficos ultimamente? E qual dessas tecnologias que mencionamos você achou mais incrível e revolucionária? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários, porque às vezes tudo que a gente precisa é de uma boa ideia.